Eu lembro que foi um desenho que me formou bem. Por outro lado, ali mais ou menos no início dos anos 2000, eu comecei a assistir um desenho, eu lembro que eu assisti por pelo menos um ano, 2 anos da minha infância. Quando eu nasci. Na época de nascimento do Flávio, que é um desenho que talvez seja a origem de alguns dos nossos problemas, que é o Bob Esponja. Sim, Nossa, muito cara, idiota. sua Eu marca também, muito eu com a minha. assisti muito, infelizmente. Nickelodeon, né? E uma curiosidade final aí, eu estendi um pouco o meu envolvimento com o desenho animado por conta do mundo oriental, né? Pokémon, Beyblade, eu lembro que gostava de Pokémon. eram desenhos interessantes, assim, por conta daquela coisa da competição. Beyblade era competição, cada capítulo era uma competição, assim, era um cliffhanger forte. Tudo. Eu lembro que na época ainda tinha aqueles cards que o pessoal levava pra escola, que era uma febre. Yu-Gi-Oh! Você pegou... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cara, aquele negócio. Eu lembro até hoje de um programa na Bandeirantes do Leão Lobo, do Gilberto, era Sim. Gilberto Barros o nome. Leão Lobo. Ele tava falando que as cartas de Yu-Gi-Oh! Iam levar as crianças pro mundo do satanismo e tudo mais, assim. Pra algumas, não então. sei se Então, tava tão errado assim. Não sei. Hoje os pastores dos anos 90 às vezes parecem... tinham um certo Tinha nexo. certa razão. Cara, na minha infância, foi idêntica à sua. O que me salvou foi os japoneses. Eu agradeço a eles porque foi o Kamen Rider. Black Kamen Rider. Cara, o Kamen Rider era muito legal. Dragon Ball Z era meu desenho favorito. Dragon Ball Z tem uma sequência muito bacana que os 3 vilões representam aspectos diferentes do mundo moderno. O Freeza Sim. é o cara obcecado por poder que se torna tão hedonista. Você vê no jeito dele aquela ênfase do poder que ele é histriônico, ele é uma figura afetada. Ele usa uma calça apertada. Ele tem o Freeza, cara, ele é um cara... Você vê claramente a corrupção do poder, como ela leva o cara a um desequilíbrio. O Cell é manipulação genética. Sim, Todo o sim. drama da manipulação genética, do transhumanismo, tá no segundo arco. E a o Gula, né? A Gula, e o terceiro arco, que é o do Majin Buu, Isso, do Majin Buu. trata da magia da Gula e da bruxaria mesmo, do Também, esotérico e tal. também. Tem até um demônio que evoca ele. E o Goku, fundamentalmente, é um cara do sacrifício, da pureza. Até o Dragon Ball fala da noção de que ele voa na nuvem por causa da pureza, né? Sim. É bem legal. Você tinha outros desenhos da época, o Babário, o Tintin. Nossa, pra mim foi o Tintin é muito bom. Eu sou muito Tintin, fã que é o que a gente tá do... trazendo na BP nossa, Select. Tintin e excelente. Doug, né? Que eles vieram juntos na cultura, eu acho. Cara, o Tintin, assim, são 2 quadrinhos. É um quadrinho Maravilhoso. europeu O do quadrinho. Hergé. Hergé, que era um cara super tradicional, um cara super bom. Foi super apresenta cancelado na época também. Tá sendo cancelado agora demais, claro, assim. E a gente trouxe o BP Select Muito também aqui aristocrata. contra todos os Mas cancelamentos. Acho que Maravilhoso. o cancelamento do Tintin tem muito a ver com por ele ser uma pessoa que viaja muito, né, conhece o mundo, de alto nível intelectual, ele acaba fazendo críticas ao comunismo soviético. Acho que esse foi o problema central. Não Com foi certeza. só, né? É. Porque teve o episódio dele no País dos Sovietes que... Um episódio um livro, né? Dos quadrinhos. Eu não tô falando do desenho. Que ele tá realmente no País dos Soviéticos tecendo altas críticas, falando, esse negócio aí não vai funcionar, que coisa estranha. Mas até quando ele vai pro Congo, por exemplo, teceram muitas críticas, porque ele simplesmente olha assim, aqui uns costumes, né, meio bárbaros. Meu Deus, falou a palavra Que bárbaro, absurdo, meu Deus, é. não sei o quê. E aí falam que é imperialista. Mas o Tintin é um dos maiores clássicos dos desenhos infantis. É uma honra ter ele na BP Select. Muito Eu legal. lembro do Pink Cérebro também. Nossa, eu assistia muito. Cara, a eu- musiquinha fica na cabeça. Eu tive, presente na minha eu tive uma infância. transição. Pra mim, o Dragon Ball e o Bob Esponja são símbolos da coisa. Porque assim, e pra mim, tudo tá simbolizado num dia. O Shopping Paulista, esse mesmo Shopping Paulista aqui na Avenida Paulista, Aqui eu fui lá próximo. na loja de brinquedos. Eu fui comprar um boneco história- Falco. Essa história eu já ouvi. E já. o boneco Falco, cara, o que acontece com ele? Ele é barbudo, ele luta no Vietnã e ele tem um facão e uma cicatriz na cara, certo? É um boneco belo e moral. Bela moral. E aí eu fui lá comprar o boneco Falco e tal, e aí a mulher falou, não tem mais. Eu falei, não, como assim? É os anos 90, certo? Então tá acontecendo essa transição que vocês estão falando. Eu falei, não, acabou, agora a gente tem um outro. Eu falei, que outro? Como assim? Ela me traz um Max Steel. E o Max Steel, ele tinha uma calça apertada. E ela era Quase o Ken, né? e ela era verde, era uma espécie de Ken. Era um filho do boneco Falco com o Ken, Não tinha entendeu? nenhum pelo no corpo também. Hoje já deve ser pior. O Max Steel de hoje deve ser... Acho que não tem mais. deve ser uma outra coisa. E aí eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, cara, não Eu vou quero levar. Falco. Me recuso. Eu não me recuso. Eu não tenho... Aí eu perguntei pra ele, G.I. Joe, cadê o helicóptero? Cadê alguma... Eu quero alguma guerra, da Guerra Fria. Ela falou, não tem mais. Agora a gente tá numa nova era. Daí ela me mostrou esses Nossa. bonecos. E, cara, e foi muito louco, porque daí eu lembro que eu cheguei em casa e mesma época de transição. E aí eu olho o Bob Esponja. Não tem um personagem no Bob Esponja que, primeiro, dos homens seja masculino. Eles não são. O Bob Esponja não é masculino. Quem lá? Vamos Não. lá, O O Patrick Patrick também. não é masculino e o
Lula Molusco não é masculino. O único cara que é um pouco mais masculino é o Seringuejo, que é o capitalismo opressor na cruel. história. E aquilo é totalmente desvirilizante, sendo bem em vários aspectos. Aí eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, não é possível, gente. Será que é isso que tá virando essa desvirilidade? Mal sabia você. Mal sabia eu. Que iria piorar. Foi ladeira Que abaixo. iria piorar muito. Eis que eu tô outro dia, e aí tem lá eu tô dando aula no colégio, né? E aí eu tô lá passando e os meninos começam a falar o que eles estão assistindo. Eles me falam de um tal de Steven Universo. Aí eu ligo lá pra ver o Steven Universo, certo? Que é um dos desenhos mais assistidos da atualidade. Assim. É um dos desenhos mais assistidos do mundo, assim. E aí eu ligo lá e... Nossa. Qual que é a história do Steven Universo? Ele tem 3 mães. Meu Deus. E aí ele tem 3 mães. Ninguém fala isso, é tudo meio... Ele tem um pai, mas o pai dele tá meio... É o cara da van, é o cara que tá meio off. E aquelas 3 mães são... Na prática ele tem 3 mães. Uma delas é uma fusão de 2 mulheres que se amam. Nossa. Meu Deus. Então são meio que 4, na verdade. Não sei dizer a coisa. E o Steven tem um escudo rosa. E no contexto ali, a namorada dele tem uma espada. Então, obviamente, quando você assiste E tem Eu tudo a ver entendi. Steven Como é que Universo. chama isso? Ah, não, melhor não falar. E tem tudo a ver com o que a Thaís falou, é um desenho excessivamente colorido, assim. As Sim. cores, as formas são bem exageradas. Sim. Completamente alucinógeno, assim. Isso- E aí eu falei, cara, como que chegou nesse ponto? É isso que seus filhos estão assistindo pra começar a conversa. E você Tem falou coisa pior. Você falou do Falcon, eu queria voltar. Eu acho muito legal a gente resgatar hoje para as crianças, por exemplo, meu filho tem 5 anos, o Tomás, e eu coloco para ele Rambo. Ele já viu Rambo, Legal. adora Rambo. Tem que ver. tem um Rock, desenho- Rock Balboa. Aliás, ele tem um também, desenho ele do adora o Rambo que é rock. bem legal. Tem desenho do desenho? Rambo? Tem um desenho do Rambo muito legal. Então, acho muito legal. Um dia a gente verá assim. na BP Select, ainda não tá, mas Tintin está. É resgatar mesmo essa figura masculina, essa coisa, né? O herói másculo mesmo. Porque, cara, é totalmente o contrário. Você não acha mais isso hoje. Você vai ver qualquer desenho hoje, não tem. Bizarro. E a gente não fala isso por uma questão de masculinidade excessiva, mas é por ter uma Não, é. referência, um modelo a ser Isso, seguido, isso. né? Um exemplo de coragem, de virtude, de bravura, que vai enfrentar o inimigo sem ter medo ou sem pedir ajuda, digamos assim. Pra Vocês proteger já os mais viram fracos. o- Porque o ambiente escolar, eu acho que ele tem isso hoje, mais do que na minha época, em 2000, quando... Quer dizer, 2007, 99, quando eu entrei na escola. Que... 77. Porque quando você não tem o cara forte que protege o fraco, Sim. você tem simplesmente a maldade correndo solto e pronto. Aí você vai querer resolver pelo sistema. Ah, tem que trocar o sistema. Isso. Não, às vezes tem relações ali que é uma pessoa contra a outra e você precisa resolver ali como homem, entendeu? Então é isso que falta hoje. Eu acho que dos desenhos que a gente tá falando, a gente tá citando vários exemplos, seja pela força, como Dragon Ball, seja pela inteligência, como Tintin, que é um explorador. Cara, Sim. explorador, um repórter jornalístico, coisa desse tipo. Cara, ele tá... um jornalista bom, né? Que é exato. uma coisa... Você já sabe que o desenho é bem antigo. Tipo, ele não tá lá falando, olha, isso é fake news, vamos controlar e denunciar para a agência de checagem de fato. Não, ele tá lá descobrindo indo... os fatos. Ele tá lá indo lá pro Congo falando, cara, isso aqui é primitivo, mas eu trato bem, eu tô aqui pra aprender, mas... Não, e ele Ok. arrisca a segurança pessoal dele pra poder descobrir a verdade. Exato. Que era a função do jornalista. A princípio era pra ser a função do jornalista. Pois é. Você tem essa visão de que o jornalista é um cara extremamente investigativo, sendo que o jornalista é um cara que acorda 3 horas da tarde, fica lá digitando, tipo, traduz No Twitter. alguma besteira qualquer lá no Twitter e fala, eu falo em nome da ciência. Você chutou tudo lá na prova de química, meu amigo. Você me quer me falar em nome da ciência. Tem promoção, claro, de novo, como no ano passado, tem promoção da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura de qualquer plano da Brasil Paralelo, BP Select, que é o streaming de filmes da Brasil Paralelo, Núcleo de Formação, Plano Patriota. Você faz uma assinatura e ganha outra de graça, grátis, totalmente gratuito, para você dar para quem você quiser, para uma pessoa que você ama. Isso é um presente que não tem preço, isso é conhecimento, vale para a vida inteira. Então, assine a Brasil Paralelo, qualquer plano, e você ganha de graça um outro plano para dar de presente. O conhecimento é uma moeda. Uma pessoa informada, uma pessoa que saiba, que tenha novos olhares, novas informações, que encontre o conhecimento, essa pessoa só pode melhorar. Eu acho que é um presente incrível esse, de você dar o conhecimento. Olha que coisa bacana. Você está favorecendo o outro a crescer, a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, a votar melhor e a ter um país melhor.